Rosa Parks, um nome sussurrado com reverência, um nome gravado nos livros de história. Mas mais do que isso, uma mulher que ousou desafiar a injustiça. Com um simples ato de desafio, ela acendeu uma tempestade de mudanças. A história de Rosa Parks é uma história de força silenciosa, convicção inabalável e do poder de uma pessoa para mudar o mundo. Nascida em Tuskegee, Alabama, em 1913, Rosa Parks cresceu testemunhando as duras realidades da segregação racial. Esse sistema, profundamente enraizado na sociedade americana, relegava os negros à posição de cidadãos de segunda classe. Isso significava escolas separadas, banheiros separados e até mesmo assentos separados em ônibus. Essa injustiça alimentou um fogo no coração da jovem Rosa. Um fogo que um dia se transformaria em um farol de esperança para milhões. A família de Rosa teve um papel crucial na formação de seu forte senso de identidade e justiça. Seus avós, ex-escravos, incutiram nela a importância da educação e de defender o que é certo. Esses valores se tornaram a base de seu caráter, guiando suas ações ao longo de sua vida. Desde muito jovem, Rosa experimentou em primeira mão a humilhação e a degradação da segregação. Ela era forçada a andar para a escola enquanto crianças brancas andavam de ônibus. Ela testemunhou as indignidades diárias enfrentadas pelos negros, tratados como inferiores simplesmente por causa da cor de sua pele. Essas experiências alimentaram seu desejo por um mundo mais justo e igualitário. 1º de dezembro de 1955, Montgomery, Alabama. Esta data marca um momento crucial na história americana. Rosa Parks, uma costureira a caminho de casa do trabalho, embarcou em um ônibus. Cansada depois de um longo dia, ela se sentou na seção reservada para pessoas de cor. No entanto, à medida que o ônibus ficava lotado, o motorista exigiu que ela cedesse seu assento a um passageiro branco. Esta não era uma ocorrência incomum. As leis de segregação ditavam que os negros tinham que ceder seus assentos para passageiros brancos, mas neste dia Rosa Parks se recusou. Naquele único ato de desafio, ela desencadeou uma revolução. Sua coragem silenciosa ressoou com milhões em todo o país e no mundo. Sua prisão naquele dia desencadeou uma tempestade de protestos, marcando o início do boicote aos ônibus de Montgomery. O boicote aos ônibus de Montgomery, um momento crucial no movimento pelos direitos civis, foi uma prova do poder da ação coletiva. Por 381 dias, os moradores negros de Montgomery se recusaram a andar nos ônibus da cidade. Este boicote, organizado e liderado por líderes comunitários negros, incluindo um jovem pastor chamado Martin Luther King Jr., colocou o sistema de transporte público da cidade de joelhos. O boicote não aconteceu sem desafios. Os participantes enfrentaram intimidação, violência e prisão. No entanto, eles perseveraram, com seus espíritos inabaláveis. O mundo assistiu com admiração, enquanto uma comunidade unida em sua determinação por igualdade se levantava contra a injustiça. O boicote aos ônibus de Montgomery se tornou um símbolo da resistência negra, demonstrando o poder do protesto não violento diante da opressão. Seção 5. Ecos de uma recusa. O ato de desafio de Rosa Parks ressoou muito além de Montgomery. Ele galvanizou o movimento pelos direitos civis, inspirando outros a se levantarem e exigir igualdade. Sua coragem se tornou um farol de esperança, um símbolo de resistência contra a injustiça racial.
ela continuou a participar ativamente do movimento, trabalhando ao lado do Dr. King e outros líderes. Parks viajou extensivamente denunciando a segregação e a discriminação. Ela enfrentou ameaças de morte e assédio constante. Mas seu espírito permaneceu inabalável. Seu compromisso inabalável com a justiça a tornou um ícone do movimento pelos direitos civis. Seção 6. Legado de força. O legado de Rosa Parks vai muito além do boicote aos ônibus de Montgomery. Ela se tornou um símbolo de coragem, determinação e busca incessante pela igualdade. Suas ações deram início a um movimento, inspirando gerações a lutar por um mundo mais justo e equitativo. Sua história serve como um lembrete de que mesmo as vozes mais silenciosas podem desencadear revoluções. Que mesmo indivíduos aparentemente comuns possuem o poder de criar mudanças extraordinárias. Rosa Parks nos ensinou que a verdadeira força não reside na força física, mas na coragem inabalável de suas convicções. Seção 7. Além do ônibus. Embora o boicote aos ônibus de Montgomery continue sendo um momento decisivo em sua vida, o ativismo de Rosa Parks se estendeu muito além daquele único evento. Ela dedicou sua vida à luta pela justiça social, defendendo o direito ao voto, a igualdade econômica e o fim da brutalidade policial. Parks entendia que a luta pela igualdade abrangia mais do que apenas a dessegregação. Era preciso enfrentar o racismo sistêmico profundamente enraizado na sociedade americana. Ela usou sua plataforma para lançar luz sobre essas questões, desafiando a nação a confrontar seus próprios preconceitos. Seção 8. Uma luz que ainda guia. O legado de Rosa Parks continua a nos inspirar hoje. Em um mundo que ainda luta contra a injustiça racial e a desigualdade, sua história serve como um poderoso lembrete de que a luta pela igualdade está longe de terminar. Sua coragem diante da adversidade, seu compromisso inabalável com a justiça e sua crença no poder da ação coletiva permanecem tão relevantes hoje quanto eram décadas atrás. A vida e o legado de Rosa Parks servem como um farol, guiando-nos em direção a um futuro onde a igualdade e a justiça prevaleçam. Seção 9. O desafio de Rosa para nós. A história de Rosa Parks não é apenas uma lição de história, é um chamado à ação. Ela desafia cada um de nós a examinar nossos próprios preconceitos, a nos levantar contra a injustiça e a usar nossas vozes para defender um mundo mais equitativo. Seu legado nos lembra que a mudança não acontece da noite para o dia. Requer coragem, perseverança e a crença inabalável de que um mundo melhor é possível. Ao nos lembrarmos de Rosa Parks, vamos honrar sua memória continuando a lutar pela justiça e igualdade para todos. Se são 10 sementes que todos devemos plantar. Rosa Parks plantou uma semente de mudança naquele dia no ônibus em Montgomery. Foi uma semente nutrida pela coragem de incontáveis indivíduos que ousaram defender o que é certo. É uma semente que continua a crescer, inspirando as futuras gerações a lutar por um mundo mais justo e equitativo. Sua história nos lembra que todos nós temos um papel a desempenhar na criação de uma sociedade mais justa e equitativa. Vamos honrar seu legado abraçando sua coragem, sua determinação e sua crença inabalável no poder da ação coletiva. Vamos todos nos esforçar para ser sementes de mudança, trabalhando juntos para criar um mundo onde a igualdade e a justiça prevaleçam para todos.